Olá, querido ouvinte, você está ouvindo um podcast chamado de Uma Vida. E por que tem esse nome? Você já sabe, né? Porque uma vida vale o mundo inteiro. Então, pessoal, antes de a gente começar com o nosso podcast de hoje, lembrar os nossos avisos de sempre, né? Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, plataformas digitais, Spotify, Anchor, Deezer. Estamos lá. Escolha a sua plataforma favorita, comente, compartilhe com seus amigos, aquelas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Compartilhe no seu grupo de jovens, seu grupo de amigos, de fãs das séries, dos filmes. Vamos criar uma comunidade, né, de pessoas que conversam sobre esse assunto. Eu creio que a gente vai ter um crescimento legal, um crescimento muito interessante. Né? Vamos aprender uns com os outros, né, porque todos nós temos sim agregar muito na vida do outro. Feita essa apresentação, vamos então para o nosso podcast de hoje, né? Então, eu não poderia deixar passar, virar o ano, sem falar, né, do nosso querido Chapolin Colorado, que está completando aí 50 anos. E essa é uma série, né, que quem nunca viu, né? Um dos grandes sucessos aí da televisão aberta, no SBT, também passou em alguns canais de TV a cabo. Chapolin Colorado é uma das grandes obras, né, do grande mestre Roberto Gomes Bolanhos, também conhecido como Chespirito, é o grande mestre dali do México, que criou o Chapolin Colorado, criou o Chaves também. Quem sabe mais à frente a gente não faz algum programa, algum podcast falando do Chaves também. É um personagem, né, muito, muito legal, muito interessante, e eu queria trazer algumas reflexões aqui sobre ele, porque eu acho que sim, a gente tem muito que aprender, né, com o Polegar Vermelho, né, o Vermelhinho, assim como foram outros nomes que ele recebeu na dublagem brasileira. Primeiro vamos explicar aqui a questão do nome, né? Chapolin Colorado, né? Chapolin é uma palavra que significa gafanhoto. É um inseto, né? E faz referência ao próprio Chapolin ser de uma altura mais baixa, né, do que o normal, né? Muitas brincadeiras, né, ele acaba sofrendo por ele ser mais baixo. E o Colorado, uma referência ali ao sobrenome do pai dele, tem o sobrenome Colorado, e mesmo que ao mesmo tempo ali a roupa vermelha, né, o uniforme vermelho ali que ele utiliza. Quando a gente assiste, né, a abertura original em espanhol, né, ele apresenta, né, diversas características, né, do Chapolin, né, como mais inteligente que um asno, mais forte que um rato. Isso é o que? Meio que uma sátira, né, uma caricatura dos grandes super-heróis. É uma paródia, né, até dos super-heróis americanos, que geralmente são... Você tem lá o Super-Homem, você tem o Capitão América, né, que são aqueles caras imponentes, aqueles caras, assim, cheios de força, determinados. E a gente vê que o Chapolin, ele não é tão bem assim que nem os nossos super-heróis aí, né, da Marvel, da DC, né, enfim. A série do Chapolin, ela foi nos anos de 1982 a 1981. O Chespirito, ele acabou parando, né, com o personagem por conta da sua idade e porque, né, quem assistiu o Chapolin sabe ali que tem umas piruetas, né, que ele faz, né. Durou um bom tempo e sim, as histórias são muito boas, muito engraçadas. Às vezes nós até nos surpreendemos, né, como vai ser o final. E a partir daqui, né, vamos destrinchar, né, algumas características dele. E nós vemos, né, que aquela pessoa que é acionada quando está tendo uma dificuldade, né? E a palavra-chave, né, para chamar ele é ó. E agora quem poderá me defender? Ou quem poderá me ajudar? Como se fosse a senha para que o nosso super-herói apareça. E a gente vê de cara, né, a primeira característica dele é que ele é atrapalhado. Ele chega, o pessoal fala, o Chapolin Colorado está aqui. E aí ele vem com uns outros bordões dele, né, que é: não contavam com a minha astúcia? Siga-me os bons. Nesse Siga-me os bons ele sempre cai, ele sempre tropeça, ele se atrapalha todo. Ele já começa mostrando que ele é uma pessoa atrapalhada. E além disso, né, a gente vê também que ele às vezes também mostra que é um pouco covarde, um pouco medroso. Muitas das vezes ele demonstra medo, né, em algumas situações, né, às vezes quando tem uma arma apontada para ele, ou quando tem algum elemento estranho, né, como o Abominável Homem das Neves, demonstra ali o seu medo.
E outra característica dele também é que ele é um pouco confuso, né? Às vezes ele se perde nas palavras. É muito comum você ver ele trocando ali os jargões, né? Os ditados populares, né? Ele mistura 2, 3, e na hora que ele fala, ele se atrapalha todo. Diante ali do que ele queria dizer, né? Por exemplo, ele pega, é melhor ter um pássaro na mão com 2 voando, e, por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição. Aí ele fala, é melhor ter um pássaro voando do que ser inimiga da perfeição. Tipo, ele mistura tudo, tentando explicar ali o ponto dele. E é claro, né, ele é mulherengo, né, então quando ele vê uma moça bonita, ele vai lá e se canta com ela, né, e é engraçado que a gente vê que exatamente isso tudo que ele faz é o oposto dos super-heróis, né, porque os super-heróis têm aquela posição imponente, assim, essa questão de relacionamento é encarado de uma forma bem diferente, talvez de uma forma até um pouco mais discreta, e o Chapolin não, ele é totalmente o inverso disso. O legal é que, mesmo com essa atrapalhada, né, mesmo com essa situação, ele consegue sim ajudar as pessoas que pedem a sua ajuda. Às vezes, da forma mais atrapalhada possível, ele consegue sim resolver. E agora a gente vai para os pontos positivos, né, dele, apesar disso tudo. Que essas características que ele apresenta, né, que são os defeitos que qualquer um poderia apresentar, né? Então a gente vê que apesar do medo dele, ele consegue enfrentar e consegue vencer os desafios. Então ele vence a questão do medo, ele vence ali alguma situação desagradável. Esse atributo, né, da coragem é algo que a gente precisa ter. A gente precisa ter coragem para vencer os nossos medos, porque a coragem não é a ausência de medo, mas é mesmo a gente, com medo, a gente ir lá e encarar e resolver. E às vezes até mesmo nas atrapalhadas dele, ele consegue sim resolver os problemas. E o legal é que ele busca formas muito criativas às vezes de resolver os problemas. Por exemplo, quando aquele episódio clássico, né? Um homem rico, ele quer se casar, né, com, por exemplo, com a dona Florinda, ela não quer casar com o cara. E aí o Chapolin pega e usa a corneta paralisadora. Aí ele cria um plano com a moça falando que diga pra ele que você é uma bruxa, que aí ele não vai querer casar. E aí ele usa a corneta paralisadora, né, que é uma das ferramentas dele, onde ele consegue paralisar a pessoa. E aí ele cria uma situação estranha. Aí quando ele solta, né, libera a pessoa de novo da paralisia, acontece alguma coisa bizarra. Ou então, quando ele usa, né, a pílula de nanicolina, ou polegarina, que é aquela pílula que ele toma, que ele fica pequeno, né, com 10 centímetros de altura, e aí ele vai resolver algum problema, ele vai entrar em algum lugar de difícil acesso. Ele sempre está usando essas formas aí para resolver o problema, né? Ele também tem a marreta biônica, que ela segue ele, né? Não é como o martelo do Thor, mas mal comparando é como se fosse. E ele usa sim a criatividade para resolver os problemas. E isso é algo muito interessante. Às vezes a gente tem medo porque a gente não conhece, não sabe às vezes como resolver um problema. Mas com criatividade a gente consegue sim chegar muito longe. Isso é algo que o Chapolin demonstra pra gente ali. Alinhado com isso, a gente vê que ele tem um forte senso de heroísmo. Ele sente a necessidade, né, de ajudar o outro. Tem até um episódio que, no final do episódio, ele ajuda o mocinho e aí o vilão fica em apuros. Aí o vilão fala, e agora quem poderia me ajudar? Aí o Chapolin fala, eu nunca paro. E aí ele vai lá para ajudar a outra pessoa. Então ele vê que ele tem essa bondade dentro dele. E isso é muito importante. Isso é algo que todos nós devíamos levar para a nossa vida. Esse senso de querer ajudar o próximo e de ter essa bondade. E isso nos ajuda, mesmo quando nós temos às vezes medo, dificuldade de fazer alguma coisa. A gente vê também a questão da responsabilidade social, né? Quando ele orienta, né, os sem-tetos a procurarem um emprego, ele orienta o marido para começar a trabalhar. Em um episódio que a esposa, né, pede a ajuda do Chapolin. A gente vê também que num episódio em que o Tripa Seco Quase Nada, né, que são alguns dos bandidos, né, que ele combate, eles estão morrendo no hospital, ele vai lá e usa aquela questão do meio que o defeito placebo, tipo, dizendo que o cara tá mal, mas ele trata o cara como se o cara estivesse bem, né? Não, vamos comer, vamos correr, vamos fazer não sei o quê, e o cara se recupera. Apesar
desses bandidos aí, né, serem homicidas, né, serem pessoas bem ruins. E a gente vê como a bondade tem o poder, sim, né, de mudar as pessoas, né? E essa bondade não vem de graça, né? Essa bondade vem, sabe? Vem lá de cima, vem de Deus, vem de Jesus. A grande bondade, né, que Deus teve conosco há muitos anos atrás, né, de entregar o Filho dele para que pudéssemos ter vida com abundância, né, hoje é algo que nós podemos passar para frente, é algo que nós podemos repetir com o nosso próximo. E outro ponto que eu acho que é um ponto muito interessante, algo que a gente tem que sim prestar atenção, é que a gente falou aqui algumas características do Chapolin que talvez não considerassem como um verdadeiro herói. Ele não é um super-homem, ele não é um Batman. Engraçado que, pelo menos não sei se no original é assim, mas pelo menos nas dublagens brasileiras, né, quando ele faz alguma atrapalhada, né, as pessoas falam, eu devia ter chamado Batman. Então ele, de fato, não é aquele padrãozinho, né, de super-herói que a gente vê nos filmes da Marvel. Inclusive, agora, né, temos muitos filmes de super-heróis. E muitos filmes estão por vir. Mas o legal é que mesmo na fraqueza dele, mesmo naquilo em que ele é fraco, ele é forte. Mesmo com as dificuldades que ele tem, as atrapalhadas dele, ele não desiste. Porque ele entende que esse é o propósito da vida dele. De ajudar as pessoas. E é algo que eu vejo que às vezes a gente se preocupa demais. Às vezes a gente se preocupa em ser tão perfeito para fazer as coisas que a gente acaba não fazendo. E aqui eu não quero fazer uma apologia de fazer as coisas mal feitas de qualquer jeito. Não estou falando disso. Mas não fazer nada é muito pior. Então uma frase que eu ouvi aí do meu querido conhecido aí, o Thiago Lobos, né? O feito é melhor que o perfeito. Porque o feito existe. E o perfeito, não. Então isso é algo que às vezes a gente tem essa insegurança dentro de nós. Será que a gente vai conseguir? Será que desse jeito vai dar certo? Né? Enfim, a gente tem que abrir o coração e se permitir fazer as coisas. E se a gente errar, a gente não tem que ficar caído. A gente tem que se levantar e prosseguir. E é exatamente assim que a gente vê o Chapolin. Muitas vezes a gente fica inseguro, a gente fica naquela ansiedade, será que vai dar certo? Será que vai ser assim? Será que vai funcionar? E às vezes a gente esquece para que a gente foi chamado para ser. Todos nós nascemos com um objetivo nessa vida. Se você não descobriu o seu, descubra. E quando você estiver trabalhando nele, não vai ter nada que vai te parar. Mesmo que você tenha dificuldade. Assim como o Chapolin mostrava muitas vezes, mas depois ele sempre dava a volta por cima. E o que seria, né, que você nasceu, né, o seu chamado para a sua vida? Provavelmente tem a ver com alguma coisa que você gosta de fazer muito. Aquilo que te enche o coração, aquilo que te dá garra, te dá força, aquilo que te motiva. Provavelmente isso está envolvido sim com o chamado à sua vida. Então, pessoal, acho que era isso. Hoje foi um podcast um pouco mais curto, mas eu acho que fui mais direto ao ponto, eu acho que eu fui mais simples, e eu acho que os pontos são esses. A questão da coragem, a questão da bondade, e essa questão, sim, de você entender qual é o seu propósito. E que mesmo com todas as dificuldades, você pode vencer. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Semana que vem aí teremos, né, um filme de Natal. Já vou dar o spoiler, mas não vou dizer qual filme que é. Mas é um clássico. É um filme dos meus favoritos desde criança. E eu acho que vocês vão gostar. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por ter ouvido. Compartilhe, né? Hoje o podcast foi mais curtinho, então compartilha lá com seu amigo, que às vezes não está tão acostumado a ver um podcast. Mas eu acho que ele vai gostar, vai ser bem legal. E é isso, pessoal. Deus abençoe a todos.